Você provavelmente acredita que o problema é o que você come. E está errado. Não completamente errado, mas errado o suficiente para que anos de esforço resultem em nada. E eu sei que isso incomoda, porque a sensação de fazer tudo certo e não ver resultado é uma das mais frustrantes que existem. Mas presta atenção no que eu vou te mostrar agora, porque nos próximos minutos algo vai mudar na forma como você enxerga o seu próprio corpo à noite. Tem 3 coisas que vou provar nesse vídeo. Primeira, existe um ritual específico de antes de dormir que ativa um processo de queima de gordura, que a maioria das pessoas nunca acessa porque simplesmente não sabe que ele existe. Segunda, o seu corpo já tem o mecanismo pronto, não precisa de suplemento caro, não precisa de dieta restritiva. O que trava esse mecanismo é um comportamento que você repete toda noite sem perceber. E terceiro, esse aqui é o que mais me preocupa quando penso nas pessoas que fazem tudo certo na academia. Existe um erro que quase todo mundo comete justamente quando pensa que está ajudando o processo. Vou deixar esse para o final porque é o mais contraintuitivo e o que mais sabota pessoas disciplinadas. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faz isso agora. Aperta o sininho também, porque o que a gente discute aqui não é papo de internet, é biologia aplicada ao cotidiano real de quem quer resultado de verdade. São 22h30. Você deita. O quarto está quentinho, a tela do celular ainda acesa, e você passa uns 20 minutos rolando o feed até o sono chegar. Parece inofensivo, mas enquanto você faz isso, o seu corpo está recebendo sinais que vão determinar, com precisão biológica, se as próximas 8 horas serão um período de queima de gordura ou de armazenamento. E o curioso é que essa decisão não depende do que você comeu no jantar. Ela depende do que você fez nos 40 minutos antes de fechar os olhos. O corpo humano não é uma máquina linear, que queima calorias na mesma taxa o dia inteiro. Ele tem ciclos, tem horários, e o período entre o momento em que você adormece e às 3 da manhã é, biologicamente, a janela de maior potencial lipolítico do dia inteiro. Lipolítico é o termo técnico para a quebra de gordura armazenada em ácidos graxos livres que o corpo usa como combustível. Esse processo tem um comandante hormonal claro, o hormônio do crescimento, o GH. O GH não age de forma contínua. Ele é liberado em pulsos, e o maior desses pulsos acontece aproximadamente 90 minutos após o início do sono profundo, a fase de ondas lentas, aquela em que o cérebro desacelera, a temperatura corporal cai e o corpo faz sua manutenção mais profunda. Nessa janela, o GH ativa diretamente a lipase hormônio sensível dentro das células adiposas. Essa enzima quebra os triglicerídeos armazenados e libera ácidos graxos na corrente sanguínea para serem oxidados nas mitocôndrias. Em linguagem direta, seu corpo literalmente consome gordura visceral enquanto você dorme. Não é figura de linguagem. O problema é que esse processo tem um inimigo invisível e poderoso. E esse inimigo não é o açúcar que você comeu no almoço. É um estado hormonal que você mesmo cria toda noite com hábitos que parecem absolutamente neutros. Insulina elevada e GH não coexistem. Quando a insulina está em circulação, a liberação de hormônio do crescimento é suprimida. É uma relação de antagonismo direto, documentada em literatura endócrina há décadas. E o que eleva a insulina antes de dormir não é necessariamente uma refeição pesada. Uma fruta, uma barrinha de proteína, um punhado de castanhas. Qualquer aporte calórico nas 2 a 3 horas antes de dormir mantém a insulina em circulação quando o corpo deveria estar iniciando o pico de GH. Mas insulina não é o único obstáculo. O segundo sabotador não tem gosto
não tem caloria e está na sua parede. É a temperatura do quarto. O corpo humano precisa de uma queda na temperatura central para entrar nas fases mais profundas do sono. O hipotálamo usa essa queda como um dos principais sinais de que é hora de iniciar o ciclo de sono profundo. Quando a temperatura ambiente é alta demais, esse sinal não chega com a força necessária. O sono se fragmenta, as fases de ondas lentas encurtam, e ondas lentas encurtadas significam menos tempo na fase em que o GH é secretado. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostrou que indivíduos que dormem entre 18 e 20 graus Celsius apresentam picos de GH noturno de até 30 maiores do que os que dormem em quartos acima de 24 graus. 30% a mais de hormônio do crescimento disponível para ativar a quebra de gordura visceral só pela temperatura do quarto. Parece simples, e é, mas quase ninguém faz. Existe ainda uma terceira variável que age antes das duas, antes mesmo de você deitar, e que determina se o sistema nervoso vai conseguir chegar ao sono profundo com eficiência ou vai passar as primeiras horas num estado de vigilância biológica que impede tudo isso. Cortisol. Em condições normais, o cortisol sobe pela manhã para te acordar e vai caindo ao longo do dia até atingir o piso à noite, justamente quando o GH começa a subir. Os dois funcionam como gangorra quando um está alto, o outro está baixo. O problema é que a vida moderna mantém o cortisol elevado até a hora de dormir. Não estou falando de estresse intenso, estou falando de estresse basal, crônico, aquele que você nem percebe mais porque normalizou. Notificação de trabalho às 21 horas. Uma série com cliffhanger. Luz artificial forte depois das 20 horas. Esse último ponto conecta cortisol e melatonina de um jeito que a maioria das pessoas não aprende nem em consulta médica. A glândula pineal produz melatonina em resposta à escuridão real detectada pela retina, não a hora no relógio. Quando você expõe os olhos à luz azul de telas depois do anoitecer, está enviando ao cérebro o sinal de que ainda é dia. A pineal trava a melatonina. Sem melatonina subindo, o cortisol não cai na velocidade que deveria. E com cortisol ainda circulando na hora que você deita, o sistema nervoso fica num estado de alerta de baixa intensidade que impede a entrada no sono de ondas lentas. Sabe aquele sono leve, que você acorda com qualquer barulho, que no dia seguinte está cansado mesmo, tendo dormido 8 horas? É esse. Sem sono de ondas lentas, sem pico de GH, sem queima visceral noturna. Agora vem o detalhe que eu disse que ia deixar para o final. O erro que pessoas disciplinadas, as que seguem dieta, treinam e fazem tudo certo, cometem especificamente por serem disciplinadas. Exercício intenso à noite, aquele treino depois do trabalho, às 20 horas, 21 horas, pode estar sabotando ativamente o processo de queima noturna. Não estou dizendo que exercício é ruim, estou dizendo que sem um ritual de desaceleração adequado depois do treino, o pico de cortisol pós-exercício se estende até a hora de dormir e destrói exatamente a janela hormonal, que tornaria o sono produtivo em termos de composição corporal. E tem mais, a proteína consumida tarde demais faz o mesmo estrago, por outro caminho. Proteína é termogênica. O processo de digestão e metabolização eleva a temperatura corporal por até 2 horas após a refeição. Para quem faz refeição pós-treino às 21 horas, 22 horas, cheia de frango, ovo, whey, essa refeição tecnicamente saudável está elevando levemente a insulina e mantendo a temperatura corporal alta, 2 fatores que atrasam a entrada em sono profundo e sufocam o pico de GH. Não é que proteína à noite é ruim, é que proteína pesada muito perto do sono cria um conflito direto com o
mecanismo que ativaria a queima noturna. A pessoa que faz tudo certo do ponto de vista nutricional acaba sabotando o próprio sono profundo, pelo excesso de acerto. A solução não é cortar proteína, é ajustar o horário. Refeição proteica até às 19 horas, 19h30 no máximo. Agora o protocolo completo, na ordem em que deve acontecer toda noite. Primeiro fechar a janela alimentar até às 19 horas. Isso garante que quando você deitar, a insulina já está próxima do piso basal, abrindo caminho para o GH trabalhar. Se você treina à noite e precisa de refeição pós-treino, adapte o treino para terminar mais cedo. Consistência na maioria das noites já. Produz resultado mensurável. Segundo, escurecer o ambiente a partir das 20 horas. Reduzir a intensidade da luz e eliminar a luz azul das telas. Modo noturno ajuda, mas não substitui o afastamento das telas. Trocar o celular por um livro físico, por áudio, por qualquer coisa que não emita luz azul. A glândula pineal trabalha, a melatonina sobe, o cortisol começa a cair na velocidade certa. Terceiro, resfriar o quarto entre 18 e 20 graus antes de deitar. Ar-condicionado, ventilador, janela aberta, o que for viável. O objetivo é criar uma queda real de temperatura que sinalize ao hipotálamo que é hora de iniciar o ciclo de sono profundo. Um quarto frio não é só conforto, é fisiologia. Quarto 10 a 15 minutos de desaceleração ativa antes de deitar. Pode ser respiração controlada, inspiração por 4 segundos, pausa por 4, expiração por 6. Pode ser alongamento leve, pode ser simplesmente deitar no escuro e deixar o corpo parar de processar estímulos. O objetivo é baixar o cortisol de forma mensurável, antes de dormir. O efeito sobre a qualidade do sono profundo é documentado. 4 passos. Nenhuma caloria cortada. Nenhum treino adicionado. Nenhum suplemento obrigatório. O maior obstáculo para esse protocolo não é a dificuldade de execução, é a resistência psicológica de acreditar que algo tão simples pode funcionar quando tantas coisas mais complexas falharam antes. O mercado de saúde tem interesse direto em você acreditar que o problema é complicado, mas o sono profundo é gratuito. O GH que ele libera é gratuito. A queima visceral que esse GH ativa é gratuita. O que tem custo é o conjunto de hábitos modernos que bloqueiam esse processo toda noite. Não é sobre fazer mais, é sobre parar de sabotar o que o corpo já faz sozinho, quando você cria as condições certas. Essa noite fecha a cozinha mais cedo, apaga as telas, resfria o quarto, respira. Me conta nos comentários qual dos 4 passos você já faz e qual parece mais difícil de colocar na rotina. Se esse conteúdo fez sentido para você, o like ajuda muito mais do que parece.